Vulnerabilidade. Aê! A vulnerabilidade, a gente já está começando. Falei, gente, não tá dando certo. O que que tá acontecendo? Ai, ai. Ai, deu tudo certo. Bom, gente, então assim, o que você falou? Fiquei feliz com a. Fiquei mais emocionada com a sua fala. Eu fico muito feliz de poder ter feito parte de alguma forma, né? E tocou meu coração, suas palavras. Acho que esse tema já deixa a gente meio assim, sensível, né? É. Ai, eu sou muito grata, né, Paty? Já falei isso para você, você sempre esteve presente nos momentos mais difíceis, nas decisões mais importantes da minha vida, você esteve presente. Me ajudou muito nos processos da vulnerabilidade, ainda ajuda, que é um processo que a gente tem, né? Uhum, Então, assim, chamar você, para mim, era a pessoa ideal para falar disso, né? uhum. Boa É, noite para quem está chegando. boa noite para todo mundo. Eu sou a Patrícia, sou terapeuta, facilitadora de constelação familiar. E a Fabi falou uma coisa no começo, ela falou assim, que eu sou gente de verdade, né? O que ela quis dizer com isso é que eu sempre me mostro, eu sempre falo, né, Fabi? Falo o que eu tô sentindo, falo o que eu tô pensando. Aham. E eu acho que uma coisa que é importante de falar é que não é que a gente quer que simplesmente as pessoas se exponham e se abram e falem tudo que elas estão pensando e sentindo para todo mundo, né? Tem um caminho aí. Nós vamos conversar sobre isso hoje. Mas Uhum. poder estar nesse lugar de vulnerabilidade é poder estar num lugar de mais verdade, de você poder Uhum. saber realmente quem eu saber quem você realmente é, saber que somos parecidas, somos iguais, somos humanas, temos as nossas dificuldades, né? Diminuir o Uhum. nível de exigência, de perfeccionismo, Oh. de rigidez. Então é um Uhum. caminho assim bem bonito. É. E assim, só começando a contar. Oi, Patrícia. Só começando a contar, assim, contar para vocês, gente, em off, eu mandei mensagem para ela de manhã, né? Aí eu toda controladora, né? Falei, Paty, vamos alinhar nossa conversa, né? Vamos ver o que que a gente vai falar, o que cada uma vai falar, né? Aí a Paty falou, então, Fabi, a live é de vulnerabilidade, né? Então larga a mão do controle. Aí, sim, senhora, vamos trabalhar desde cedo a questão do controle. É porque, então, todas as vezes que a gente fica em estado de alerta, que a gente está aí cheio de ideias do que a gente tem que fazer, de como a gente tem que agir, a gente fica muito aqui, né? E ficar aqui é ok também, tá tudo bem, protege a gente consegue, né? Olha, quantos de nós, até onde nós chegamos, né? Porque a gente esteve em estado de alerta, ficou mais no racional. Mas acessar esse lugar de vulnerabilidade, eu já vou me ajeitando. Eu já tirei o sapato, eu já tô com o pé Uhum, assim, sentindo o meu pé no chão. É um lugar em que eu posso simplesmente estar. E na constelação a gente fala muito sobre estado de presença, que é você simplesmente se colocar à disposição das pessoas que estão nos ouvindo, eu me colocar à sua disposição, você se colocar à minha disposição e a gente poder construir algo bacana juntas, né? uhum, Vulnerabilidade não combina com controle. A vulnerabilidade ela fica bem escondidinha lá naquele lugarzinho que a gente não gosta de contar para ninguém. E para uhum, tampar a vulnerabilidade, a gente coloca várias coisas na frente, né? Um nível uhum, alto de exigência, autoritarismo, orgulho, arrogância, irritabilidade, perfeccionismo. E aí a gente pode ficar aqui falando uma hora sobre o tanto de coisas que a gente coloca na frente para não acessar esse lugar. Porque esse uhum, lugar não é um lugar de fraqueza, né, Fabi? Às vezes as pessoas vão entendendo que vulnerabilidade é eu me mostrar fraca. Não, não tem nada a ver. É eu mostrar a minha fragilidade. É eu mostrar quem eu sou. E você pode gostar de quem eu sou ou não. Só que se eu uhum, tiver com esse tanto de coisas na frente, pode ser que eu fique mais preocupada com o que você pensa de mim, com o que você sente ao meu respeito, do que em realmente me mostrar. uhum. E com muito medo da rejeição, né, Paty? Aham. Mais cedo você falou que vulnerabilidade não é a verdade, né? Você me falou isso, eu achei muito legal. Como que é isso assim? Você pode falar mais sobre isso pra gente? Sim.
Eu vou fazendo um link aqui, um paralelo com todas as teorias que eu uso. E eu vou aqui falar um pouquinho sobre as famílias disfuncionais, que é o projeto que eu tô com a Virgínia agora. O que é uma família disfuncional? Não é uma família errada, desorganizada, uma família imperfeita. Não, é uma família que emocionalmente traz no seu cerne uma desestrutura emocionalmente. Então, o que acontece? Essa criança que está crescendo nesse lar disfuncional ou desestruturado emocionalmente, ela precisa desenvolver alguma estratégia para sobreviver nessa família. Então, ou ela vai ficar muito certinha, ou ela vai dar muito trabalho, ou ela vai ser uma criança que vai ficar palhacinha, sempre fazendo gracinha para quebrar o gelo, para amenizar, às vezes, as tensões do ambiente. Às vezes é uma criança que vai ser muito doentinha, ou às vezes ela vai ser uma criança invisível, que você não percebe ela num grupo. Ela se torna um adulto que, se você for fazer, por exemplo, um curso de constelação familiar, você começa e termina o curso, você não percebe que aquela pessoa está lá. Essa geralmente é aquela boazinha, a obediente. Essa é a invisível, que além de ficar boazinha e obediente, ela quer tanto não dar trabalho para o papai e para a mamãe, e ela não sente que é amada e vista pelo papai e pela mamãe, que ela se esconde. É uma criança mais introvertida, uma criança que não vai interagir muito com os coleguinhas da escola, é uma criança mais caladinha. É essa que a gente precisa preocupar. Mas independente das estratégias, o que acontece é que a gente vai se adaptando. A gente vai se adaptando a esse meio. E aí, pegando a questão da constelação, o que a gente faz? A gente vai fazendo de tudo para pertencer a esse ambiente. E o que vale na minha família? Por exemplo, na minha família, vale falar, esbravejar, vamos brigar, vamos pôr para fora, mas vamos resolver esse negócio. Na família do meu marido, vale não falar. É melhor a gente ficar em silêncio, porque assim, se falar, pode ficar pior, nós vamos brigar. Essa foi a estratégia que a família dele, uma das estratégias que a família desenvolveu. E a minha, também para sobreviver, entendeu que era importante falar, falar, falar. Só que porque a gente vai se adaptando demais às regras de comportamento, às normas de conduta, aos valores da família, é como se a gente ficasse dentro de um gesso que já está lá, reservado para cada um de nós quando a gente chega na nossa família. Mas esse gesso, ele é grande, largo, eu sou muito pequenininha, eu não vou caber nesse gesso. Mas eu vou fazer de tudo para caber nele. E esse gesso, ele me protege de uma série de coisas. Ele me protege de, às vezes, por exemplo, se eu sou uma criança que cresceu numa família em que eu entendo que eu tenho que ser esperta, que eu tenho que ter malícia, esse gesso me protege de armadilhas, inclusive amorosas. Por exemplo, desculpa. Uma criança que cresce vendo a mamãe receber homens em casa. Essa é uma imagem que me veio, eu também não sei porquê. E aí essa criança está crescendo vendo aquilo ali. E escuta barulhos, e essa criança está observando como que acontece. Ela desde muito pequenininha, e aí eu estou considerando que ela traz isso na alma, ela vai ficar num estado de alerta, ela vai entender o perfil desses homens que entram e saem da casa, e ela vai ficar ali esperta. Se alguém tentar passar a mão nela, ela sai fora, ela corre, ela grita. Será que era isso que essa criança queria fazer? Será que era assim que essa criança queria ser? Será que isso tem a ver com o jeitinho dessa criança ser? Não sei para quem que eu estou dizendo isso, mas eu sinto que alguém tá conectado com essa história, porque esse quadro nunca tinha aberto para mim numa live. Pode ser que essa criança tenha na essência dela uma sensibilidade muito grande e ela não pôde mostrar, porque ela teve que se virar desde muito pequenininha. Pode ser que essa criança tinha ou tenha uma pureza de sentimento e uma pureza no coração que ela não vai poder acessar nesse mundo que ela está crescendo. Então, quanto mais o tempo passar, mais engessada ela vai ficando para sobreviver nesse lugar que ela está crescendo. E como é que você fala para uma pessoa que cresce num ambiente desse que ela tem que se mostrar, que ela tem que deixar essa sensibilidade aflorar? É muito perigoso, né? Muito perigoso, porque ela pode de verdade se machucar se ela se mostrar. E a vulnerabilidade, a gente mostrar esse lado nosso, a gente não tem garantia.
A gente está correndo um risco, sim, de se decepcionar, de machucar, do outro nos machucar. Porque às vezes eu me exponho, eu me mostro tanto, na melhor das intenções, porque eu quero que o outro me conheça. E às vezes o outro não tem as melhores intenções comigo. E aí, o que eu faço? Eu continuo mostrando ou não? O que eu acho bonito, Fabi, é que quanto mais a pessoa se conhece, porque aqui eu quero só fazer um parêntese. A Fabi é psicóloga, uma excelente psicóloga, acho que ela vai concordar comigo. Quem escolhe entrar num caminho de autoconhecimento, um caminho de desenvolvimento pessoal, vai primeiro se descobrir. Vai primeiro acessar essas coisas todas que estão aqui. E vai aprender a se proteger de uma outra forma. Porque junto com a vulnerabilidade, eu também acesso muito mais facilmente a minha intuição. Porque todos nós temos essa intuição, que a gente não sabe por que a gente sabe, mas a gente sabe. Me veio na intuição que esse exemplo que eu dei tem a ver com alguém que está nos ouvindo. Quer dizer, E essa conexão, ela só acontece quando a gente está nesse trabalho de autoconhecimento, né, Paty? E mesmo assim, ainda, eu falo que é um processo, que primeiro você entra no racional, para você começar a entender algumas coisas, né? Então, esse caminho do cérebro para o coração é muito mais longo que a gente pode pensar. Principalmente se essas pessoas vieram de famílias muito racionais, né? Sim, sim, sim. E a gente, mas eu fico pensando assim, na questão do sentir. Uma família que é muito racional, vamos pegar um exemplo assim, que é bem comum de acontecer. Uma criança cai e machuca. Aí vem um adulto, pega essa criança, pula. Pulou. Não foi nada. Foi nada. Como não foi nada? Tá doendo. Essa criança quer chorar. Essa criança quer expressar, às vezes, a raiva que ela tá sentindo. Então, eu acho que é um convite. Acho não. É um convite que eu gostaria de fazer para quem está nos ouvindo, que entre nesse caminho. Para que você se conheça, para que você saiba o que você gosta, o que você não gosta. Principalmente o que você não quer mais para sua vida. Aprender a colocar limite, aprender a acessar essa vozinha, né? Essa vozinha que fica aqui falando, que eu falo que é a nossa criança interna. E acessar a vulnerabilidade é andar com a nossa criança interna aqui, ó, o tempo todo, com a gente. Quando a pessoa fala assim, você é muito espontânea. Nossa, parece que você não tem filtro, né? Parece que também é muito tênue, gente, o que eu tô dizendo. Assim, é uma linha muito tênue entre ser espontânea e passar da conta. Ser uma pessoa que eu falo que eu quero, o problema é seu se você não gostar. É muito tênue. Porque a gente vai aprendendo nesse caminho de autoconhecimento, e da constelação familiar, que aí a Fabi acho que também concorda comigo, a gente vai aprendendo sobre postura. A gente vai aprendendo sobre olhar para a história do outro com respeito. E saber o nosso lugar, a nossa pequenez diante da realidade. E muito essa ideia, Paty, que é não querer controlar o incontrolável, né? Que é um desafio, né? Assim, eu falo por mim, quando eu vejo, eu já estou querendo fazer, sabe? Então, eu acho que é um treino que a gente precisa fazer de confiar mesmo mais na vida, né? Nos processos. Eu vejo assim, na minha vida, todas as vezes que eu fiz a minha parte, lógico, mas que eu confiei, sempre a vida, ela sabe o que é melhor para a gente. Muitas vezes nós não sabemos o que é melhor para nós, mas a vida sabe. Então, às vezes a gente vai por um caminho que a gente quer que dê certo e esse caminho dá errado, mas foi a melhor coisa que aconteceu, foi dar errado, né? Então, também é se conectar com esse lugar, com essa pequenez diante da vida. Quem somos nós para querer controlar alguma coisa na vida, né? Assim, é fácil da gente falar, esse também é um trabalho meu, um trabalho seu, um trabalho pessoal, de não ficar nesse lugar de controle. Mas por que a gente chega nesse lugar? Por que a gente quer controlar? A gente tem a falsa ilusão de que se a gente controlar, de que se a gente fizer as coisas exatamente como a gente acha que é o certo e que é o melhor, que tudo vai ficar bem. E esse olhar é o olhar da criança lá atrás, que em algum momento enxergou a dor do papai e da mamãe. E que em algum momento fez de tudo para que o papai ou a mamãe tivesse uma vida um pouquinho mais leve.
Eu lembro que eu ficava intermediando, né? Hora eu defendia minha mãe, hora eu defendia meu pai, eu ficava parecendo uma bolinha de ping-pong. Não, A papai, não boa fala comigo. filha, né? Boa filha, e eu fiquei muito naquele lugar da palhacinha, de fazer graça, para quebrar o gelo, né? Para trazer uma leveza para o ambiente. E a gente Uhum. vai entrando nesse lugar de controle, não é porque a gente quer se prejudicar ou porque a gente quer prejudicar o outro. Mas existe uma ideia de que se eu não controlar, a vida vai ficar pior do que muitas vezes ela está. E Uhum. com o controle na frente, quando eu coloco o controle na frente, junto com o controle vem uma série de comportamentos, eu não vou acessar o que eu sinto, o que eu preciso, e eu não vou acessar esse lugar de vulnerabilidade, de às vezes reconhecer. Isso é muito para mim. Uhum. E isso eu não consigo mais. Já basta. Por exemplo, mulheres, nada contra as mulheres, eu sou uma, né? Mas a gente ficou nesse lugar de querer controlar, ficamos muito Dá autoritários. conta de tudo, né? Muito, muito assim, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que ser uma boa esposa, eu tenho que ser uma boa mulher sexualmente falando, eu tenho que estar atenta Uhum. ao que os meus filhos precisam, ao que meu marido precisa, tenho que ser uma boa amiga, tenho que ser uma boa psicóloga, eu tô falando rápido. Aham, Exatamente para porque é assim. vocês entenderem que internamente o funcionamento é esse. A gente Uhum. entra numa espiral de agitação muito, muito grande. Mas olha como é interessante. Por conta disso tudo a gente sobreviveu. Como é que eu vou abrir mão disso? Aham. Dessa defesa, né, que me fez Como, chegar até aqui. como que eu vou abrir mão? Aí hoje eu estava fazendo um atendimento e eu falei para a cliente assim, eu vou falar para você o que a querida Lu, me falou há mais ou menos 16 anos atrás. Ela falou duas coisas que eu nunca esqueço. Ela falou assim Ah, para mim, Paty, você acha que ser uma boa pessoa, do jeito que você tem aí na sua cabeça, que quando você chegar lá no céu você vai ganhar estrelinha? A pra gente não quem, vai né? ganhar. Gente, Uhum. essa coisa de certo e errado que nós temos, ela é tão relativa, porque o que é certo e errado para mim, às vezes não é o certo e errado para a Fabi. Se a gente Uhum. for pensar numa consciência espiritual, que sem falar de religião, todos que estão no planeta Terra fazem parte. Por que que o meu certo é mais certo que o certo do meu vizinho? Uhum. E a Sim, outra, que a consciência é pessoal, né? Eu fico no certo e errado, no bom e ruim. sim. E eu vou fazer, porque assim, se eu não fizer, quem é que vai fazer? Se eu Uhum. não der conta de resolver isso aqui, quem que vai resolver? Aí foi a outra provocação que a Lu me fez numa outra sessão. Ela falou, Paty, imagina que Deus me livre e guarde, mas você sofre um acidente e vai parar, você fica em coma numa cama de hospital. Como é que você acha que o Matheus vai fazer com os meninos? Eu tinha só o Davi e o Diogo na época. Hum. Que isso? Ele vai desorientar. Ele não vai nem saber por onde começar, porque você não tem ideia do tanto de coisa que acontece lá em casa. É menino, e é escola, e é o trabalho. Ela falou, Paty, escuta, se você ficar de coma numa cama de hospital, a vida vai continuar. Não do Uhum. jeito que você acha que tem que ser, mas do jeito que é possível para cada um. Sai Uhum. desse lugar de controle. E eu lembro que aquilo assim, bateu em mim de um jeito tão forte, porque quando falam algo para mim, eu imagino. E aí, Fabi, eu te juro que por alguns segundos eu me imaginei numa cama de hospital, sem poder falar, sem poder me comunicar. E uma pessoa para chegar nesse ponto, eu fico pensando assim, o que, que pode ter acontecido, né? Pensando na questão da constelação, que nós não vamos entrar nisso, mas a gente também busca essas situações difíceis, né? De acidentes e de Uhum. incidentes. Sim. E aquela provocação da Lu foi o suficiente para eu me propor, porque aí eu já estava na terapia, eu fazia as técnicas, mas eu precisava fazer um compromisso comigo de desacelerar. Porque a vida acontece agora, é hoje. Nesse nível de estresse e de controle que a gente vive, a gente fica querendo antever que o controle faz isso com a gente, né? Então, se eu fizer tudo certo, vai acontecer assim, e aí daqui a pouco acontece assim, lá na frente o resultado vai ser esse. Esse lá na frente pode ser semana que vem, daqui 2 semanas, ou daqui 1 ano, ou daqui 10 anos. E isso é irreal. É. Nós não temos certezas, né, Paty? Eu estava Nenhuma. relendo, assim, relendo e relembrando essa questão da vulnerabilidade. E eu lembro de um texto que eu escrevi logo depois que a Flavinha tinha falecido, e eu falei isso, que amar é dar a cara a tapa.
Isso, Porque quando você ama, você não tem a menor garantia e segurança que essa pessoa vai ficar na sua vida. Que ela exatamente. pode ir embora em vida ou morte, ela pode te amar a vida inteira, ela pode te trair amanhã, e é isso, né? Então, assim, quando a gente consegue olhar para as relações, né, para tudo que a gente viveu, e consegue pensar assim, eu viveria tudo de novo, mesmo com o Sim, fim que foi, sim. então isso vale a pena. Né? Então, eu sempre falo que amar vale a pena, porque amar, você sabe disso, você tem filhos, tem marido, né? A gente tem família, então, o quanto que amar é uma experiência de vulnerabilidade, e o quanto que amar nos enriquece enquanto ser humano e nos fortalece na vida. Uhum. Isso é muito lindo e isso me toca, porque meu pai faleceu tem 6 anos e eu viveria tudo de novo, para Uhum, dar o último abraço que eu dei nele. uhum, E quando você estava falando, né, que eu falei, eu escrevi um texto que eu falei que amar e ser amado por quem você já é um presente. E nós somos imperfeitos. Nós precisamos parar com essa ideia de que nós somos só bonitinhos. Eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa dedicada, eu sou uma pessoa honesta. Tá, mas eu também sou brava, eu sou uhum. exigente, dentro de um nível que para mim é ok. Eu não estou exigindo, por exemplo, eu não cobro nota dos meus filhos. Mas eu gostaria sim que eles participassem das aulas que eles estão tendo e que eles passassem de ano. Aham. É tênue, mais uma vez, é muito tênue. Eu não vou exigir um 10, mas eu também não posso ser displicente e dizer, deixa ele fazer do jeito que ele quiser, que eu tô saindo do meu Uhum, lugar de mãe. uhum. E Sim. o que eu acho, assim, que é o que aconteceu comigo, o que foi mais interessante esse aqui é o título do curso que eu vou lançar. Quando eu me amei Já, de já de verdade, bom. Ah? o curso que eu vou lançar é Quando eu me amei de verdade, o resgate da autoestima e do amor próprio. Quando eu Uhum. me amei de verdade, eu percebi que eu podia amar mais livremente o meu marido, os meus filhos, as pessoas da minha família, as minhas amigas. Eu não preciso do amor deles. E porque eu não preciso, porque eu libero, eu simplesmente os amo, eu recebo algo em troca, sem Uhum. garantia. Sem garantia. É isso, Paty. Quando a gente não cria expectativa, que é o desafio, né, de você não criar expectativa, porque é óbvio que se você está com uma pessoa, você espera que você vai viver muito tempo com ela, você espera que seus filhos cresçam saudáveis e felizes. A gente tem uma expectativa. E quando nós trabalhamos isso, então realmente tudo fica mais leve, porque é muito louco isso. Às vezes, eu entrego o meu amor para a pessoa, eu tenho uma expectativa em relação a ela, ela não sabe de nada, ela está lá na vida dela, no canto dela, e aí, se ela não atende às minhas expectativas, aí eu sofro, eu acho ruim, eu quero ir embora, né? Então, Isso, assim, o processo é todo dentro de mim. A pessoa isso. não tem nada a ver com aquilo, né? Não. Com o processo. Então, pegando esse gancho, vamos pensar aí, para quem tem parceiro e para quem tem parceira. Fecha os olhos rapidinho. Vamos fazer um exercício aqui rapidinho. E respira fundo. Posso fazer também? Pode. Fecha os olhos e respira fundo. Sente os seus pés no chão. Sente as suas mãos na coxa. Presta atenção na sua respiração e observa o seu centro. E nesse lugar, no centro, existe uma calma, uma calmaria. É quieto, é tranquilo, é sereno. Acessa esse lugar e respira. E aí você vai imaginar o seu parceiro ou a sua parceira na sua frente. Internamente você vai dizer para essa pessoa: essa sou eu, ou esse sou eu, com todas as minhas imperfeições.
eu quero você na minha vida, com todas as suas imperfeições, do jeito que você é, com tudo que move você. Por favor, me olha com carinho, do jeito que eu sou, com tudo que me move. Sim, do jeito que você é. Um dia de cada vez. Com amor, com respeito, do jeito que você é. E do jeito que você é bom para mim. Com você, eu posso crescer um pouco mais. Obrigada por estar aqui, pelo tempo que for possível. E que seja possível enquanto for possível. E aí você vai imaginar essa pessoa envolvida em luz, e você também, e uma conexão, um pontinho de luz que te liga a essa pessoa. E através desse pontinho de luz, o seu amor chega até essa pessoa. E o amor dessa pessoa chega até você. E você respira. E mentalmente diz sim para tudo isso. Sim. E então agora, nesse momento, a sua hiperconsciência, que tudo sabe e tudo vê de você, vai te mostrar uma palavra, algo que você precisa com relação a esse relacionamento. Algo positivo. Se despeça dessa pessoa, deixa ela ir embora envolvida em luz. E você vai voltando para o aqui e o agora. E no seu tempo, você abre os olhos e compartilha com a gente qual foi a palavra que veio para você. Que lindo. Quando eu conheci, enquanto as pessoas vão contando pra gente, vou compartilhar algo aqui. Quando eu estava próxima de casar, um primo meu disse pra mim que desejava que eu fosse muito feliz e que meu relacionamento fosse eterno enquanto durasse. Me disse que seja eterno enquanto dure e que dure o tempo que for possível. E isso, assim, eu achei tão bonitinho da parte dele, que eu trouxe comigo e hoje me veio isso, né? Que seja possível enquanto for possível. Para minha mãe e para o meu pai, foi possível durante 42 anos, até que ele se foi. Para mim, tem sido possível há 20. E quando a gente diz um dia de cada vez, eu tenho a expectativa do hoje. O que eu posso fazer hoje para que o meu relacionamento seja um pouco melhor? Aí a Vanessa disse diálogo. O meu veio paz. Paz, paciência, aqui a Luísa, amor e caridade. O bacana, Paty, enquanto o pessoal vai respondendo, é que assim, eu vejo muito quando um relacionamento termina, aí a Mica tá falando confiança, quando um relacionamento termina, às vezes eu vejo muita dor nas pessoas e muitas vezes o movimento de querer culpar o outro, né, de tudo que aconteceu e muito movimento assim, eu custei confiar e agora que aconteceu isso, eu não confio mais em ninguém. E muitas vezes as pessoas elas desistem do amor, né, por conta dessa questão da vulnerabilidade dessa dor, né? Você quer ir lendo o que o pessoal foi falando? Cumplicidade, sintonia. Fabi, nós somos muito exigentes, né?
E quando eu me trabalho, quando eu me conheço, eu posso entender o que é de verdade que eu estou precisando. Porque muitas vezes a gente coloca uma carga e uma expectativa no parceiro que ele não dá conta. Uhum. Ele não dá. Seu Boa namorado. noite, meu amor. Seja bem-vinda. Eu falei que ela é top. Foi minha terapeuta maravilhosa. Oi, Vanessa Prima. Oi, queridas que chegaram depois, que eu não E às pude vezes a cumprimentar. gente coloca essa expectativa no parceiro e cobra que esse parceiro pague uma dívida que não foi ele que fez. Então, às vezes, eu Uhum. tenho uma carência e uma exigência que o outro tem que dar conta. Não foi ele que me fez carente, não foi ele que Uhum. deixou de me dar amor em algum momento. Carência a gente resolve com pai e mãe. Então, eu vou lá, nossa, eu tô Uhum. carente, parece que eu tô na necessidade de receber amor. De quem? Opa, peraí, acho que é da minha mãe. Ah, não, acho que é de uma amiga. Não, eu tô sentindo falta do meu parceiro. E aí, no relacionamento de casal, tem algo que é muito importante de acontecer. Eu preciso comunicar, eu preciso pedir. Então, vamos supor que eu seja uma pessoa carente. Se meu marido estivesse assistindo a live, você até parece. Porque a gente vai aprendendo a dar conta da gente. Mas vamos Aham. supor que eu fosse uma pessoa carente e eu estivesse precisando da atenção dele. O que a gente faz quando a gente está precisando da atenção de alguém? Se a gente não se conhece, se a gente coloca esse tanto de coisas para não acessar a vulnerabilidade. A gente faz joguinhos, faz que não quer, Diferente. esnoba, trata Uhum. mal, homem é tudo igual. A gente tem. Ah Uhum. lá, cabe, gente! Olha, Aí, tava ó, viu? Falando homem, ó. tá vendo, amor? Você tava, ó, conectado com os bloqueios lá no Mato Grosso. Então, se eu tô. Bate no peito e fala que não precisa de homem, né, Paty? Tem muito isso hoje nas mulheres, É, né? e aí eu tô falando de vulnerabilidade, amor. E aí eu já prestei atenção, é isso que eu preciso, já tirei todas essas nhacas, não vou ficar fazendo joguinho, não vou ficar emburrando. Então eu vou dizer para ele, amor, tem algo que eu quero te pedir. Eu estou precisando de um pouco mais de atenção. Mas eu te dou atenção. Sim, eu estou precisando de um tempo só nós dois. Eu tenho 3 crianças. Se eu não tirar um tempo só com meu marido, meu casamento acaba. Aham, com Então, eu certeza. também preciso ter humildade para pedir ajuda para as pessoas que eu convido. Uhum. Sogra, mamãe, minha irmã, estou precisando de um Vale Night. E às vezes Uhum. não é um Vale Night para só ficar no quarto fechado, não. Às vezes é um Vale Night para a gente poder se olhar no olho. Casal precisa se olhar no olho. E casal precisa se mostrar. O Matheus, ele precisa saber quem eu sou. Porque ele tem que saber que algumas das questões que eu tenho não tem nada a ver com ele. Mas que fazem parte de mim, fazem parte de quem eu sou e fazem parte da minha história. E ele pode olhar para isso com respeito, assim como eu posso olhar para tudo que move o Matheus com muito respeito. Uhum. Sim. Relacionamento de casal sem vulnerabilidade provavelmente ainda é um relacionamento de mais imaturidade, de mais infantilidade, relacionamento adolescente. Aham. É ligado muito à paixão, né, Paty? Deixa eu só abrir um parênteses para agradecer a Mariana querida, que fez um comentário lindo aqui para mim. Obrigada. Ah, legal. Paty, eu vejo assim, como é que é o nome dele? É Brau? Aquele do amor líquido? Acho que é Brau, né? Não lembro. É Quem o lembrar aí me fala. Você que o lembra quem é? Leandro Carnal fala do. Ele fala assim que as pessoas elas vivem relacionamento amoroso de casal como se fosse a internet hoje. Então eu me conecto e desconecto com a mesma facilidade. E aí quando eu tenho esse amor mais imaturo, né, mais romântico, o som de quem está baixo ali? Eu tô Quando eu longe. tenho esse amor mais imaturo, mais apaixonado, né? Então eu não tolero nenhuma frustração na relação. Braumer. Braumer. Obrigada, amor. Então, eu não tolero nenhuma frustração. Quando eu vejo uma dificuldade, começo a ver os defeitos da pessoa, eu já vou embora e já começo a ter um outro relacionamento. Então, ele fala muito assim, que nós não queremos nós não sabemos amar, a gente só sabe se apaixonar, Uhum. né? Que é aquela fase boa do relacionamento, que é isso. Então, todo mundo é perfeito, é lindo, não existe defeito, é tudo muito lindo.
E aí isso não cresce, é o que você está falando. Então isso é muito bonito, né? Então Uhum, hoje eu também tenho um relacionamento de muita profundidade que a gente conversa muito sobre isso. uhum. De poder colocar a minha fragilidade e as minhas vulnerabilidades na mesa e o outro, Balma, obrigada, Matheus. E o outro degustar essa fragilidade, né? Uhum. Essa vulnerabilidade que também não é fragilidade, que eu acho que é legal você falar sobre isso Isso. também. Muita gente confunde. Vulnerabilidade não é fraqueza, né? A vulnerabilidade tem a ver com essas questões de fragilidade que nós temos. Então, por exemplo, quando eu comecei o meu processo terapêutico, eu sinto, e a gente já conversou sobre isso, foi muito difícil para o Matheus. Porque ele me conheceu de um jeito, e à medida que eu fui me conhecendo, muito de Uhum. mim ele ainda não conhecia. Muito de mim eu Sim. ainda não tinha mostrado. E em Uhum. alguns momentos eu disse para ele: essa sou eu. Desse jeito. Aham. Assim, ó, cheia de nhaca, cheia de questões, cheia daquilo que da nossa sombra, né? Minha sombra me veio com muita força. E por que Uhum. que veio? Veio quando eu despertei para a maternidade. Porque eu falo que cada filho também trouxe essas questões que eram questões que, na minha avaliação, seriam sinais de fraqueza. Por exemplo, admitir que eu não dou conta, admitir que eu preciso de ajuda. Isso, para mim, era sinal de fraqueza. E não é. Isso é sinal Uhum. de humanidade, de Uhum. fragilidade, de vulnerabilidade. Então, pedir ajuda para mim, eu lembro que era um esforço muito grande. Cada filho trouxe algo diferente para o meu mundo. Outro dia, o meu do meio falou assim: ele tá com 11, né? Eu tenho um de 13, 11 e 5,5. A petitinha de 5,5. E aí, esse de 11, cheio de. Porque uma coisa que a gente aprende na constelação familiar é qual é o nosso lugar. Eu sou mãe dos meus filhos, eu queria ser amiga dos meus filhos. E aí, como amiga dos meus filhos, eu também tinha um gesso que eu precisava ficar dentro dele para ser aquela mãe que eu achava que eles precisavam que eu fosse. Mas eu não era a Aham. mãe que era a mãe Aham. certa para eles. E aí, trabalho, trabalho, trabalho. O ano passado, o meu do meio falou assim: mamãe, das mães dos meus colegas, você é a menos legal. Eu falei: ah, meu filho, o que eu posso fazer, Sinto né? muito. Deixa eu te falar, vamos fazer o seguinte. Aí eu brinco, né? Séria. Ah. Vamos fazer o seguinte: a mamãe vai te dar uma senha, você vai entrar no final da fila para você falar com Deus e pedir para trocar. Quem sabe da próxima dá certo. Quem está? Credo, mamãe, não era isso. Você não quer trocar. Eu falei: meu filho, Aham. essa sou eu. Aham. A mamãe é chata mesmo. A mamãe, às vezes, não vai deixar tudo que vocês querem mesmo. Mas a mamãe está fazendo o que a mamãe sente que é o que a mamãe precisa fazer. Aí, esse ano, no Dia das Mães, eu recebi um bilhetinho dele. Mamãe, você é a melhor mãe do mundo. Obrigada por tudo que fez e faz por mim. Gracinha. Então, assim, eu não escondo dos meus meninos em nenhum momento. Se eu tô brava, eu estou brava. Aconteceu também semana passada, nós pegamos uma mentira aqui, porque eles estão na idade de mentir, né? E aí a Bianca entrou na onda e estava reforçando, eles ficam aliados, né? E Hum. aquilo me contrariou demais. Acho que o Matheus, você estava. Eu não lembro se o Matheus estava aqui. Acho que o Matheus estava aqui. Não, o Matheus não estava aqui. Tava eu, minha mãe e os três. E aí a Bianca falou assim: eu quero te dar um abraço. Eu falei: eu não vou te dar um abraço agora. Mas eu quero. Não vou te dar um abraço, filha. Eu não tô com vontade de te dar um abraço. Eu tô muito brava agora. E eu só posso fazer isso porque eu tô no meu lugar de maior dor, sem expectativa de ser a mãe que eles acham que eu preciso ser. E aí ela chorou, ela falou: mas eu só queria um abraço. Eu falei: tá doendo em você? Então, isso que tá doendo em você também dói em mim. Mas a mamãe só vai te dar um abraço quando o coração da mamãe acalmar. Muito Isso bom. também é estar nesse lugar de vulnerabilidade. E isso é tão bonito, Paty, porque hoje mesmo eu estava fazendo uma sessão e eu estava conversando com uma cliente nessa situação, assim, nesse sentido, que é quando a pessoa ela consegue falar para o outro, olha, agora eu não consigo falar, eu preciso de um tempo, né? Eu preciso respirar, ou eu preciso falar agora. Então, é muito assim de saber o que eu preciso. E para eu saber o que eu preciso, eu tenho que ter um mínimo de autoconhecimento, Sim. né? Eu tenho que saber como que eu funciono na vida. E pensando em autoconhecimento, eu também fiquei pensando, acho que é legal a gente falar sobre algumas defesas
ligadas a não querer ser vulnerável. Oi, mãe. Uma Boa delícia. noite. Lindona. Que Então, saudade. assim, eu vejo, por exemplo, a questão que eu achei muito legal de relembrar, da pessoa ficar anestesiada, né? Que é muito essa ideia que você fala da indiferença, que eu não tô nem aí pro outro, eu não tô nem aí pro fulano, pro meu marido, pro meu filho, pro meu colega de trabalho, e que, na verdade, é só uma defesa para não entrar em contato com a vulnerabilidade, né? Uhum. O que a gente mais tem é defesa, né? A Viviane é uma querida cliente, comentou que não consegue abraçar os filhos também, se ela está se sentindo chateada, e ela sempre deixa eles saberem que ela está chateada. Também estou com saudade de você, Rosilma. O que a gente mais tem é defesa, né? E eu fiquei pensando muito, quando você falou defesa, no medo. O medo da vida, o medo de se expor, o medo de se decepcionar, o medo de se magoar, o medo de não ser compreendida, de não ser amada, de não ser aceito. Medo, 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 medo. Medo. Todos E os medos que a por gente conta tem. desse tanto de medo, o controle. Olha como é louco isso. A vulnerabilidade está lá no nosso cerne. E aí eu vou colocando outras coisas para aqui, né? Tipo uma cebola. E aí eu vou colocando outras coisas. Por exemplo, eu fico emburradinha com a vida, eu fico orgulhosa, eu fico arrogante, eu fico irritada, eu fico exigente, eu fico orgulhosa, eu tenho medo das pessoas não me compreenderem, eu tenho medo A mesmo. bravinha, a agressiva, a superior. Isso. Aí o controle abarca tudo isso. Então, dá um Uhum. pouquinho de trabalho mexer nesse negócio. Eu acho que tá dando para perceber. É, Mas tem que ter muita coragem, tem né, que Paty? ter Igual você está coragem. falando. Porque, olha só, tem uma frase que eu falo. Nada de mal vai te acontecer se você olhar. Ah, mas a pessoa pode não gostar de mim. Sim, mas isso não é algo de mal. Porque se uma pessoa não gosta de você por quem você já é, talvez ela não seja uma pessoa com a qual você deva se preocupar. Uhum. E não quer dizer que os meus filhos, o meu marido tem que gostar de mim todo dia e me achar bonitinha todo dia. Eles têm o direito de nem gostar de mim. Uhum. Mas olhar para essa imperfeição, para mim é difícil demais mostrar a imperfeição, algum erro que eu cometi. Então, o que, que acontece quando a gente não mostra essa imperfeição? A gente fica num lugar muito difícil, porque aí o ISO 9002 vai ficando muito elevado. Gente, porque pensa, você não pode errar nada. Nada, É, fazer nada. Que medo exato. é esse desse julgamento do outro? Que medo é esse do que o outro pensa? Gente, todo mundo tem uma opinião. E de qualquer forma as pessoas vão falar. Então, Aham. para que ficar conectada com o que o outro pensa, ao invés de se conectar com o que você sente e quer? Paty, você está me lembrando de uma experiência que eu tive, de uma entrevista que eu fui chamada lá na Mônica Cunha para falar sobre luto. Hum, E tinha 6 meses que a Flavinha tinha falecido, então eu estava fragilizada, né? E eu fui. E lá, tipo assim, eu falei, eu contei de mim, eu abri meu coração. uhum, Falei do que eu estava pensando, do que eu estava sentindo, como que era o processo. Às vezes eu trazia concepções teóricas e falava da minha experiência de novo. E eu saí de lá, sabe aquela ressaca de vulnerabilidade? uhum. Pensando assim, meu Deus, eu me expus demais, para que que eu falei isso? O que que o povo vai falar? Mas aquilo deu uma repercussão tão grande, sabe? Eu me senti assim, as pessoas se sentiram tão conectadas, principalmente aquelas que estavam passando por isso. E aí é legal, assim, aí eu fico pensando assim, o quanto que a gente gosta de ver a vulnerabilidade do outro, né? Mas é muito difícil mostrar a minha, por todos esses medos que nós temos, né? Mas essa é uma das fomes que nós temos. Fome de conexão. E por que que é bonito a vulnerabilidade? Porque eu mostro um pouco de mim e faço um convite para que o outro também mostre um pouco dele. A Brené Brown, que escreveu o livro, ela fala que a ideia dela era falar sobre conexão. E que ela viu Uhum, que não tinha como falar de conexão sem falar de vulnerabilidade. E que as sim. pessoas mais querem, gente, nós estamos aqui com algumas pessoas nos assistindo. Eu estou me sentindo conectada a Fabi está conectada a mim, e nós estamos conectadas a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Quando a gente propõe um exercício, quando a gente responde um comentário de alguém, isso é conexão. Eu estou validando o que o outro tá me falando aqui. Eu estou enxergando o outro, né? Eu vejo que ele existe. Sim,
E a gente tem essa necessidade. E agora, nesse tempo que a gente está vivendo, o que a gente mais precisa é de conexão. Fabi, sua família é um exemplo para mim. Verdade, eu sempre entendo essa fragilidade do outro, mas a minha... Ai, 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 dona Rosilma. Vamos voltar para a sessão, né? Vamos voltar. É muito difícil a gente desconstruir. É muito difícil a gente ir quebrando esse gesso que eu falei, né? Que tinha um gesso para cada um de nós quando a gente chegou no nosso sistema familiar. Mas eu quero contar uma história para vocês, que tem um casal que eu gosto muito de ouvi-los falar. É o Will Smith e a esposa dele, a Jada Pink Smith. Ela tem um programa que chama Red Table Talk. Não tem tradução para o português o nome do programa. Oiê! É o Fábio. Eu sei. E aí, ela tem o programa no Face, no Instagram ela só posta os stories e eles passaram por alguns momentos também bem delicados. E aí uma das coisas que eles chegaram à conclusão é de que eles estavam precisando de um tempo, não para se separar, mas para viver coisas que eles ainda não tinham vivido. Ela queria muito ir para esse lado de espiritualizar e ele queria viver aventuras que ele não tinha vivido, também mostrando a questão do masculino e do feminino, o que é a necessidade da individualidade do casal, né? Gente, é importante a gente respeitar a individualidade e a necessidade de cada um. Eu tenho necessidades que são muito diferentes das que o Matheus tem. E aí ele conta, vou contar a história aqui rapidamente, porque o tempo nosso passa muito rápido. Eu tô vigiando aqui, tô controlando o tempo. Ele fala que ele foi convidado por alguns amigos, você já deve ter visto esse vídeo, para pular de paraquedas. E na hora que tava lá, no meio de todo mundo, ele falou, nossa, eu vou, uou, vai ser legal demais. E aí ele foi dormir, na hora que ele tava deitado, ele acordou de madrugada pensando, como é que eu falei que eu vou pular de paraquedas se eu tenho medo de altura? Mas ele não queria ser aquele cara que dá para trás no último momento. E ele foi. E aí, à medida que o avião ia subindo, parece que vai até 14 mil pés, ele pensava, o que eu estou fazendo aqui? Eu tô olhando para a morte, eu vou morrer. E aí o pessoal vai colocando paraquedas e vão falando e vão dando as instruções, não dá tempo da pessoa pensar. E quando ele estava pronto, ele olhou para baixo e pensou, eu vou morrer. Chegou o meu dia. E o cara falou, 1, 2, e empurrou, porque no 3 as pessoas seguram. E imediatamente, quando ele desceu, que ele caiu, né, que veio um instrutor junto, ele estava sentindo o maior medo que ele já tinha sentido na vida inteira dele. Mas exatamente alguns segundos depois, a melhor e maior experiência que ele tinha vivenciado até então. E aí ele diz que as melhores experiências estão reservadas logo após o medo. Eu não esqueço dessa frase que você conta. Gente, essa frase, para mim, no meu processo, ela fez todo sentido. E uma outra frase também que eu não esqueço, a Mari, que também foi minha terapeuta, que eu vi ela entrar, não sei se ela ainda está aí, ela falou de uma frase que eu nunca esqueci. Ela falou, não há vitória sem enfrentamento, né? Que é muito dessa vulnerabilidade. Então, quando a gente, do que a gente tem mais medo, quando nós enfrentamos, realmente aqui, a sensação de você ter superado esse desafio, de você ter conseguido, nada paga. Assim, depois que você passa, você fala, nossa, que bom que eu passei. Porque quando a gente tem um desafio e volta, né, e não faz, a gente se sente 1000 vezes pior. Sim. E eu escrevi um texto uma vez, até postei lá no ES, que é o Quem é Você? E aí eu coloquei uma frase que foi a seguinte, a coragem de olhar para as minhas sombras me fez mais forte. Porque quando você passa algo, então tem um medo que está te segurando, tem um medo, e você passa, quando você passa desse medo, você integra em você aquilo que você não tinha. A coragem de olhar, a própria vulnerabilidade, a segurança, a autonomia, a autoconfiança, tudo isso vem com o pacote. As habilidades que eu não sabia que eu tinha, os conhecimentos que eu não sabia que estavam dentro de mim. Sim. E aí eu quero propor uma reflexão para quem está nos ouvindo. Se eu abrir mão do controle e do medo e acessar essa vulnerabilidade, o que eu posso ganhar? Vamos pensar aqui juntos. Porque às vezes a gente tem tanto medo de acessar que a gente só fica pensando, mas é porque o outro vai dizer, o outro vai pensar, eu vou ficar muito diferente. Ao invés de a gente ir por essa linha, se eu abrir mão do... Ah, a Mari tá aí, ó, que linda, Fabiana, te admiro. A Mari, beijo, lindona. Saudade. Se eu abrir mão desse medo que às vezes me paralisa e me trava,
E se eu abrir mão, só um pouquinho do controle, gente. Não estou falando para abrir mão de tudo, não. Se eu abrir mão um pouquinho desse controle e acessar a vulnerabilidade, o que eu posso ganhar? Primeira palavra que me vem é leveza. Exatamente. Salva essa live, preciso escutar tudo de novo e mostrar para minha psico. Vai ficar salva, Moriol, vai pro IGTV. Vai virar tema de sessão. Ah, é. Alívio, a Aline falou, muito bom. Quem mais, gente? E é bacana esse olhar, né, Paty? Porque às vezes a gente olha, muitas vezes as pessoas só olham para as perdas, né? Isso. E não olham para os ganhos que vai ter. Sim. Então tem muita gente que às vezes, muitas mulheres, isso é muito comum, tem medo de crescer, desenvolver pessoalmente, porque tem medo de perder a relação, de perder o casamento. Né? Alívio, ufa, paz. Então, ó, vou dar uma... Será que temos controle de algo? Exatamente, Aline, mas a gente tem a ilusão de que está controlando alguma coisa. Beleza? Então, eu quero fazer um compromisso com você que topou responder. Anota essa pergunta. O que eu vou ganhar se eu abrir mão do medo e do controle, um pouco do controle, e acessar a minha vulnerabilidade? O que eu vou ganhar? Escreve essa frase e coloca a palavra que você falou pregada assim, ó, escreve no papel e deixa esse papel pregado no lugar onde você vê todo dia. Pode ser no espelho do banheiro. Carregando, porque não libertamos o outro a nós mesmos. Tá bom. E aí vocês observem o que acontece se você repete todo dia isso. Eu era a pessoa mais medrosa que você pode imaginar. Fabi, talvez você não consiga imaginar, porque você já me conheceu trabalhada. Não consigo mesmo. Eu tinha medo de sair na rua. Eu tinha medo de falar o que eu pensava e as pessoas não me compreenderem. Eu tinha medo de falar para as pessoas que eu canto e me expor. Até gente, esqueci de falar isso, gente, que voz maravilhosa. De canto eu fiz. Tanto eu sou atrevida. Maravilhosa, canta com a alma. Eu tinha Segue medo. lá, gente. Eu tinha muito medo de não ser compreendida, de não ser amada. E vai trabalhando. E olha como é bonito. Às vezes a gente não vai se percebendo enquanto a gente vai conquistando essas coisas bacanas. E aí eu tô com a minha filha caçula de 5 anos e meio, que é mais ou menos uns 2 meses. Do nada, eu tava me arrumando para trabalhar. Ela olhou para mim e disse assim: mamãe, você é tão corajosa, né? Aquilo, eu quase chorei. Falei, nunca imaginei que eu fosse ouvir essa frase, que eu era corajosa. Então, sim, eu sou corajosa porque eu tive coragem de olhar para aquilo que eu mais temia. Que eram esses medos, que eram todos controle, perfeccionismo, exigência que a gente já falou aqui. O voo só acontece no vazio, né, Paty? Micaela, a pergunta que eu te faço é assim: você fala que você vai diminuir seus conflitos na vida. Se você diminuir seus conflitos na vida, o que você vai ganhar? Isso. É a ideia do ganho. Porque às vezes a pessoa está tão apegada, né, àquilo, que fala, eu vou ter menos estresse, né? Eu vou ter menos raiva. Exatamente. Aí a Vanessa. Liberdade. Gente, isso a gente tinha que falar todo dia. Liberdade de ser quem eu já sou. E isso é muito bom. Paty, nós estamos... falta 2 minutos para terminar a live. Você quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer pelo convite. Esse assunto, para mim, é a cereja do meu bolo. Eu adorei estar aqui com você, com essas pessoas. Estou à disposição para qualquer hora que você quiser fazer uma outra. E estou à disposição também do pessoal. Segue a gente aqui, ó, no Instituto de Soluções Sistêmicas. Eu tenho um outro canal com a Virgínia, que é o S.Sim para você. E eu tenho lá o Instagram do canto, quem quiser me ouvir cantar. Mas a ideia é só disponibilizar a questão das lives. A Paty, ela faz um trabalho muito lindo com a Virgínia, né? As lives toda terça, lives maravilhosas, aprofundadas. Então, segue o pessoal. Falta 25 segundos para acabar a live. Eu quero agradecer a todos. Paty, muito obrigada. Você é maravilhosa. Você faz parte do meu coração. Muito obrigada a todos, gente. Um beijo. Até quarta, 7 horas da noite. Próxima live. Beijo. Tchau, beijo. Tchau.